E em função, né, da semana que está chegando, amanhã, domingo de Ramos, então eu vou ler para vocês aqui capítulo 20 de Mateus, iniciar no versículo 20. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se para pedir alguma coisa. Jesus perguntou: "O que você quer?" Ela respondeu: "Promete que meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino." Jesus então disse: "Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus disse: "Vocês vão beber do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à esquerda. É meu Pai quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele mesmo preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram com raiva dos 2 irmãos. Mas Jesus chamou-os e disse: "Vocês sabem, os governadores das nações têm poder sobre elas, e os grandes têm autoridade sobre elas. Então vocês não deverá ser assim. Entre vocês não deverá ser assim. Quem de vocês quiser ser grande deve tornar-se o servidor de vocês. E quem de vocês quiser ser o primeiro deverá tornar-se o servo de vocês. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido. Ele veio para servir e para dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Versículo 29. Fé e seguimento. Quando estavam saindo de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, ouvindo dizer que Jesus estava passando. Começaram a gritar: "Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós." A multidão os repreendeu e mandou que ficassem quietos. Mas eles gritaram mais forte ainda: "Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós." Então Jesus parou, chamou os 2 cegos e disse: "O que vocês querem que eu faça por vocês?" Eles responderam: "Senhor, queremos que nossos olhos se abram." Cheio de compaixão, Jesus tocou os olhos deles, e eles imediatamente começaram a ver e seguiram Jesus. Bom, meus irmãos, vou ler mais uma parte aqui. Bom, é isso, meus irmãos. Então, quem quiser fazer uma pergunta sobre essas duas passagens aqui que a gente leu. Então, quando ele fala dessa questão do cálice, ele se refere ao sofrimento de as bênçãos que os apóstolos iriam suportar? Sim, ele fala do sofrimento que ele iria passar, né? E ele pergunta se eles estavam dispostos a passar por aquilo. Eles falaram que sim. E em verdade passaram. Um não, o João não, o
Tiago, sim. Né? Tiago foi morto à espada, foi o primeiro apóstolo a ser morto depois de Jesus. Então ele beberam no cálice tanto das bênçãos quanto também da dificuldade. Em verdade, né? Claro. O importante aqui dessa passagem é assim a intenção, né? Eu coloquei aqui justamente por causa da intenção, né, deles, que eles queriam ser os especiais, né? Um do lado direito e outro do lado esquerdo. E Jesus colocou que, em verdade, né, os governadores das nações, presidentes, enfim, têm autoridade sobre as nações e têm autoridade sobre as pessoas, né? Então tem o grande que manda nos outros pequenos. Mas entre vocês não será assim. E isso vale também para todos nós, que a gente tem que ter o nosso esforço, os nossos talentos e fazer o melhor, sim, mas não querer ser melhor do que os outros por causa desses talentos, porque as outras pessoas também têm os seus talentos, os quais você precisa deles, e muitos. Então, a gente reconhece o talento de cada um, reconhece a virtude que cada pessoa tem, mas ela não vale mais do que o outro por causa disso. Porque o que Deus quer de todos é a igualdade, que sejam tratados com igualdade. Então, para seguir a luz, isso vale para nós, né? Ninguém tem que querer ser melhor que o outro. Temos que todos nos respeitar e nos amar e entender a condição de cada um, independente dos problemas e do que ele tem. Então, nós temos que considerar todos com igualdade, com amor, com verdade, com justiça. E quanto, né, à questão dos cegos, que aqui está, né, o que me surpreende, em verdade não me surpreende, o que me chama a atenção é como o ser humano é ruim, a maldade do ser humano, que ele, né, diz repreenderam os cegos que estavam pedindo piedade. Queriam que eles continuassem cegos. Então Jesus chamou e disse: vem, o que vocês querem? Jesus, vendo que eles eram cegos, e pergunta: o que você quer? Ou seja, é importante a gente dizer para Deus o que a gente quer. Independente de pensar, Ele sabe. Sim, Ele sabe. Mas Ele quer que você diga o que você precisa dele. Então, essa outra passagem vem para mostrar, né, como o sofrimento do outro, né, não importa, né? A multidão repreendeu e mandou que ficassem quietos, mas aí eles gritaram mais forte ainda. E Jesus parou e escutou. Então, para vocês verem como é o ser humano, estava ali, aparentemente, louvando a Jesus, mas querendo a glória só para Ele, não querendo que os outros pudessem ser curados. Olha só a gravidade. Então, assim é o ser humano, infelizmente, devido à sua natureza, que nós vamos falar a seguir. A outra parte, que amanhã é o Domingo de Ramos, que eu quero falar, é a respeito
de quando Jesus chegou em Jerusalém e as pessoas colocaram seus mantos, ramos pelo caminho para ele passar, gritando: Hosana, Hosana, lá vem o Filho de Deus, e todos louvando, ele com a sua grandeza. Isso foi no domingo de Ramos. Na sexta-feira santa, que está se aproximando, lá estavam os mesmos que estavam clamando por Jesus como Deus, dizendo: crucifica-o, crucifica-o, querendo matá-lo, e assim o fizeram. Então, essa é a natureza humana, falsa, mentirosa, e que se mostra de uma maneira para enganar aos outros, mas por dentro ela é como Jesus fala: os túmulos caiados, bonitos por fora e cheios de coisas podres dentro. Mas Deus é maior, Jesus é maior, e Ele é o dono da justiça, o dono da verdade. E o martelo final quem bate é Ele, e toda a injustiça será eliminada, porque Ele é o presente de amor que Deus nos deu, que é a justiça divina. Porque nas Escrituras, falam que o Messias seria filho de Davi. Que Jesus questiona eles e pergunta: de quem é filho o Messias? De Davi. Então, como Davi fala, Jesus disse, aliás, o Senhor, Deus disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu coloque todos os seus inimigos sob meus pés. Então ele questiona como que Davi chama de Senhor, se fosse filho dele, que naquela época os judeus tinham uma hierarquia para chamar as pessoas e jamais chamariam de Senhor o filho, o pai nunca chamaria o filho de Senhor, e sim o filho chamaria o pai de Senhor. Mas é uma coisa das Escrituras que eles estavam questionando. E eles estavam clamando pelo filho da divina. Então, precisamos manter a fé acima de tudo, acreditar e fazer a nossa parte. Que aquele que acredita e faz a sua parte, recebe sim o retorno de Jesus. Ele não deixa ninguém passar pelo que não é necessário. Então, fé, meus irmãos, aproveitem que ela está fora de moda. Tenham fé, porque a fé é tudo. É com a fé que nós vamos conseguir vencer todo o mal. Amém.